No dia 1º de julho, Enola Holmes 3 chega na Netflix. Mas antes de apertar o play, você precisa lembrar uma coisa. Essa franquia construiu uma teia narrativa que vai muito além de a irmã mais nova de Sherlock Holmes que resolve mistérios. Tem romance, tem conspiração. Então senta aí que eu vou te deixar tudo pronto. Resumo completo dos 2 primeiros filmes e tudo que você precisa saber antes de Enola 3. Mas antes, já deixe seu curtir, se inscreva aqui no Alguma Coisa Cinema se você ainda não é inscrito. Vamos lá, tudo começou em 1884. Enola Holmes acorda no seu 16º aniversário e descobre que a mãe dela simplesmente sumiu. Eudória Holmes desapareceu sem deixar nenhum vestígio, ou quase isso. Mycroft e Sherlock chegam para resolver a situação. O Mycroft, como um guardião legal, decide que o lugar de Enola é numa escola de acabamento. Aquele tipo de instituição vitoriana que ensina as moças a bordar, a servir chá e a baixar a cabeça. Enola olha para aquilo e fala, nem ferrando. Ela decifra mensagens secretas que a mãe deixou em cartões de flores, encontra dinheiro escondido no chão do quarto e foge. No trem, ela esbarra com o Visconde Tewkesbury, um jovem lorde fugindo da própria família. E ele está escondido numa mala. Enola percebe que tem um homem de chapéu coco marrom atrás dele, um assassino profissional, e os dois pulam do trem, sobrevivem e se separam em Londres. Enola mergulha na busca pela mãe, e o que ela descobre é um choque. Eudória não fugiu por acaso, ela faz parte de um grupo radical. A mãe dela é uma revolucionária. Mas a busca interrompida é quando o vilão ataca a própria Enola, tentando arrancar informações sobre o Visconde. E ela entende que o garoto está correndo perigo de verdade e decide protegê-lo. Só que Mycroft e o inspetor Lestrade capturam ela primeiro. Ela está trancada dentro da escola de acabamento. E é ali que o Sherlock visita a irmã e finalmente admite, você é boa nisso. É melhor do que eu esperava. O Tewkesbury se infiltra na escola e os dois fogem junto para uma propriedade dele. E é lá que tudo se resolve. No confronto final, a Enola derruba o vilão usando jiu-jitsu. A mãe dela ensinou ela bem. Mas a grande revelação é a avó de Tewkesbury. Ela é uma tradicionalista ferrenha que contratou o assassino. O motivo? O neto dela ia assumir um assento na Câmara de Londres e votar a favor de uma lei de reforma. A velha preferia ver o próprio neto morto do que permitir que ele mudasse o sistema. E ela atira no peito do Tewkesbury, mas ele sobrevive. Ele estava usando uma armadura escondida por debaixo da roupa. E no fim, Eudória retorna. Ela explica por que partiu, para lutar pelo voto feminino e por um mundo que a filha pudesse ser livre. E ela diz que se sente orgulhosa do que a Enola tornou. Mas parte de novo, porque a luta continua. E Enola finalmente entende seu lugar nesse mundo. Ela não é a irmã do Sherlock, ela é Enola Holmes, a detetive. Só que tem um detalhe nesse final que passa batido por muita gente. O Sherlock deixa uma mensagem cifrada para a irmã no jornal. Ele quer se tornar o guardião dela, mas quando eles se encontram, Mycroft convence Sherlock a ir embora. E o detetive mais famoso do mundo acaba de costas sem olhar para a irmã. Essa tensão entre eles é a espinha dorsal de tudo que vem depois. Só que o que acontece no segundo filme vai testar essa relação de um jeito que ninguém espera. Agora, 1885. Segundo filme, Enola abre a sua própria agência de detetives em Londres. Só tem um problema, ninguém leva ela a sério. Os clientes olham para uma adolescente e acham que ela é a secretária. Quando ela está prestes a desistir, aparece Bebsy, uma menina de 10 anos vendedora de fósforos. Ela entrega todas as moedas que tem e pede para Enola encontrar a irmã desaparecida, a Sarah Chapman. Enola investiga a fábrica de fósforos Lyon, onde que descobre a verdade. O fósforo branco usado no processo está envenenando os trabalhadores. Não é uma epidemia, é um assassinato corporativo. Enquanto isso, Sherlock está destruído, bêbado, frustrado, preso numa chantagem financeira que envolve o governo e ele não faz nem ideia de quem está por trás disso. Enola encontra a mãe da melhor amiga, Sarah, esfaqueada e morrendo. O superintendente Grell arma para cima dela, acusa Enola de assassinato com digitais forçada e ela é presa. Sherlock tenta libertar a irmã, mas não consegue. E quem resolve? A Eudória e a Edith, a mãe e a amiga, invadem a prisão e tiram Enola de lá. Com o Tewkesbury ao lado, ela junta as pontas. A Sarah não está morta. Ela se disfarçou e está reunindo provas contra o William Lyon, o filho do dono da fábrica. Mas o verdadeiro vilão vai além. É Lord Charles, o ministro do tesouro. Ele autorizou o uso de fósforo branco barato, sabendo que estava matando as operárias. Tudo por lucro. E num confronto no teatro, Enola enfrenta o Grell e ele cai para a morte. McKinley aparece para queimar as provas, mas Sherlock já entendeu tudo. E aí vem a revelação que muda a franquia inteira. Mira Troy, a assistente discreta de McTeary, uma mulher que passou 2 filmes escondidos à vista de todos. Ela é Moriarty, a mente criminosa por trás de todos os roubos do governo, a mulher que chantageou metade do gabinete britânico. Moriarty é presa, mas não dura muito, ela escapa.
Enola abre um novo escritório e Theo Kisburg finalmente convida ela para dançar. E agora a gente chega em 2026, Enola Holmes 3, e aqui onde tudo muda o tom. Esquece a aventura leve dos dois primeiros filmes. O diretor agora é Philip Barantini, o diretor de Adolescência. Se você viu Adolescência, sabe que esse cara não faz uma coisa confortável. Ele constrói tensão psicológica, close-up, incômodo, silêncio que pesa. A Netflix não escolheu ele por acaso. As fotos de divulgação já entregaram o recado. O trailer também. A Enola com a espingarda não é mais uma menininha fugindo. É uma mulher adulta enfrentando as consequências. Dá pra perceber que esse filme será mais sombrio, mais pessoal e mais perigoso. Comente aqui o que você espera de Enola Holmes 3. E se você tá assistindo esse vídeo depois de Enola Holmes 3, deixa aqui o que você achou desse filme. Então se você ainda não é inscrito aqui no Alguma Coisa de Cinema, se inscreva, deixe seu comentário. E é isso, nos vemos a qualquer momento. Um abraço, até a próxima e fui!